Abril Azul, mês dedicado à reflexão sobre o transtorno do espectro autista, o TEA. Acompanha com a gente. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Saúde. Este programa é produzido pelo Sim Saúde Campinas e região e pela Federação Paulista da Saúde e é dedicado a você que é profissional da saúde ou para você que se interessa por temas relacionados a esta área. E hoje nós vamos falar sobre o Abril Azul, um mês dedicado à reflexão sobre o transtorno do espectro autista, o TEA. E para falar sobre o tema, nós convidamos a doutora Marília Pena Bernal. Ela é doutora em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo. Doutora Marília, muito obrigada. É uma honra ter a senhora aqui conosco. Prazer é meu, é uma honra estar aqui, poder falar sobre esse tema que eu gosto muito, que é o tema que faz parte aí de toda a minha trajetória profissional e de toda a minha dedicação de estudos e envolvimento prático. Então é um tema que me agrada muito, então é um prazer estar aqui com vocês. Gosta muito mesmo, tanto é que ela chegou a fazer doutorado nesta área que é de extrema importância. Então todo mundo está vendo o conhecimento que a doutora Marília tem, né? Então, para começar a nossa entrevista, eu queria lembrar que nós estamos no mês onde se trabalha, né, a conscientização do espectro autista, e eu queria saber a sua opinião em relação a isso e por que se fala espectro. Bom, então vou começar aí pela importância desse mês, né, do mês de abril. Acho que é um ganho muito grande para todo mundo, né, para as famílias, para as pessoas com transtorno do espectro autista e para a população de maneira geral, poder falar e conhecer mais sobre isso, né? A gente precisa, para incluir, conhecer, né? Se a gente não conhece, se a gente não entende, a gente não consegue incluir essas pessoas, né? Então existe um julgamento muitas vezes muito grande para essas famílias quando as crianças têm crises, enfim. E quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente dá oportunidade para essas pessoas ficarem de uma maneira mais à vontade, que eu acho que ainda não acontece, mas na sociedade de maneira geral. Então acho que a conscientização é extremamente importante. E o espectro, né? Por que a gente fala hoje espectro, né? Não fala mais autismo, né? A gente fala transtorno do espectro autista. Isso. Por conta da variedade que a gente tem na sintomatologia aí, né? Então, assim, a gente tem questões que englobam de maneira geral, assim, que definem o transtorno, mas a gente tem uma variedade de acordo com a intensidade desses sintomas. Uma graduação. Exato, é por isso que a gente vai falando em espectro, né? Todos eles vão ter uma dificuldade aí social de alguma forma, né? Então, assim, isso varia, né, na forma como isso acontece. Então, às vezes a criança nem quer ficar junto com as outras crianças, ou às vezes ela quer, mas ela não consegue por algum motivo, ela não entende ali as relações sociais. Então, a dificuldade social existe, mas a intensidade daquilo pode variar. Então, a gente vai usando esse termo do espectro para falar um pouco sobre essa questão dessa intensidade da sintomatologia aí. Existe alguma padronização para falar dessa graduação ou não? A gente tem níveis, né? Níveis. Então a gente fala nível 1, nível 2 e nível 3. A gente acaba usando muito mais o são... DSM, né? O manual DSM-5 para definir aí o autismo. A gente usa bastante a CID também, mas a gente acaba usando mais o DSM e aí a gente usa nível 1, nível 2 e nível 3. Esses níveis, na verdade, eles são definidos de acordo com a quantidade de suporte que essa pessoa precisa. Então, quanto menos suporte, menor o nível, né? Então, uma criança que precisa de muito suporte para o banheiro, para falar, para fazer tudo, ela vai estar no nível 3, né? Um suporte mais moderado, ela vai estar no nível 2. E um suporte mais leve, ela está no nível 1, tá? Mas não significa que as pessoas com nível 1 não precisam de suporte, né? Que o nível 1 é aquela criança que, de repente, nem parece que é autista, é isso? Muitas vezes, para
para o olhar da população em geral, exatamente, né? Porque é uma deficiência mais invisível, né? Sim. Então, assim, tanto que hoje em dia a gente tem os cordões, né? Aqui a gente tem até aquele cordão girassol, que são para as deficiências invisíveis, né? Uhum. Porque às vezes você está na fila, você fala assim, meu filho tem autismo, eu tenho direito de estar nessa fila. Não, seu filho não tem nada, eu tô vendo, ele não tem nada. Né, mas porque é uma deficiência mais invisível, né? Então, exatamente, o nível 1 ele fica mais invisível ali no meio de todo mundo, porque são para os olhos da população no geral, às vezes isso fica mais invisível, mas para quem vive não é nada invisível, né? Nem para a família, nem para a própria pessoa. Com certeza. E o diagnóstico, ele quanto mais cedo acontecer, é melhor para a criança? É melhor para o tratamento? Extremamente importante essa sua pergunta. Para mim, isso é uma das coisas mais importantes para se falar, porque a gente fala muito da importância da intervenção precoce. Sim. Mas eu acho que apesar da gente falar, a gente não entende como ela é importante. Muda completamente, assim, as possibilidades para essa criança, para essa família, para todo mundo, assim. O prognóstico, no geral, é muito melhor se você começa a tratar desde pequenininho, né? A gente sabe que a velocidade de resposta que a criança dá pequenininha é muito maior, né? Quando a gente pensa no desenvolvimento, o bebezinho nasce, ele tem ali os reflexos, ele não faz basicamente muita coisa, ele mama e ele tem os reflexos. Com 1 ano, essa criança já está em pé, falando algumas palavras e começando a andar. Então, olha a velocidade que a gente anda aí nesse cérebro no primeiro ano. Sim. Isso acontece quando a gente vai atuar dentro da intervenção também. Então, do 0 aos 3, quanto antes a gente começa aí, mais rápido a gente vai vendo respostas da criança. Então, isso é muito importante. A gente não pode esperar. A gente tem dúvida? A gente vai tentar a intervenção, sim. Porque a gente não vai esperar solucionar a dúvida para colocar a criança em intervenção depois. Se tem dúvida, vai atrás. Qual é a melhor idade, se é que existe isso? Qual o melhor momento para fazer o diagnóstico? Ou quando a mãe, o pai, consegue detectar sinais que podem revelar o autismo? Outra pergunta excelente aí, porque os pais, muitas vezes, eles têm dificuldade em perceber, né? Primeiro porque são os pais, e acho que isso é extremamente natural. Muitas vezes são pais de primeira viagem, não tem comparativo com outras crianças, então você não sabe, ele não fala direito. Tudo bem, mas ele é pequeno. Sim. Faz tal coisa, mas é pequenininho. Isso é uma coisa que a gente ouve muito. Mas é pequeno, é muito pequeno, mas é bebê. Desde muito bebê, algumas dessas crianças, elas têm crises de choro mais intensas, elas são crianças mais difíceis de acalmar, né? E às vezes essas mães relatam, mas meu filho... Não, mas isso é normal. Toda criança pequena dá muito trabalho. Mas comigo também era assim. São frases que a gente ouve muito, mas essas mães, elas relatam um custo maior dessa criança para ela acalmar, para ela se autorregular. Isso é algo que, no geral, aparece bastante. Sim. Então, a gente já tem sinais desde bebê, mas, claro, eles são muito difíceis de serem percebidos. A escola, ela costuma ajudar muito. De maneira geral, eu falo que é um lugar que tem que ajudar bastante. Porque a escola tem o comparativo, né? Então, ela consegue ver quando está destoando ali, né? Quando não está ali fluindo como deveria. Porque a gente fala assim, a criança pode andar entre 10 meses até 1 ano e meio. Ok. Só que a gente já sabe que 1 ano e meio é muito média inferior. Então, se a partir de 1 ano e 4 essa criança ainda não está andando, a gente já olha com que... Os americanos usam mais essa fala, né, do sinal amarelo, né? Então falam, tem um sinalzinho amarelo, tá na média inferior, é um sinalzinho amarelo, vamos olhar com calma, né? Tudo bem, eu sei que eu posso andar até 1 ano e meio, mas com 1 ano e 4 meses é muito média inferior. Então na média inferior eu já vou olhando. Se daí, tá bom, com 18 meses a criança tem que falar entre 30 e 60 palavras, essa criança fala 3, opa, né? E aí? Então, busca uma fono, busca um médico, busca alguém. Mas aí são conhecimentos mais relacionados ao desenvolvimento infantil, que as famílias, no geral, elas não têm obrigação de ter, né? É algo mais específico ali de quem trabalha com criança. Então, dos médicos, dos pediatras em especial, porque o pediatra é o médico que a família vai.
ela sempre vai. Sim. Né? Os pediatras, no geral, eles acabam tratando muito de crescimento, peso, das doenças, e às vezes essas questões do desenvolvimento passavam mais batido. Hoje eu sinto que a gente tem batalhado muito por isso, né? E os pediatras cada vez mais eles estão de olho para fazer um encaminhamento, ou para fono, ou para TO, ou para um médico mais especializado como neuro ou psiquiatra infantil. Então eles vão normalmente direcionar esse encaminhamento aí. A minha pergunta era exatamente essa. Os pediatras estão preparados para este diagnóstico? Eu acho. É uma pergunta difícil. Eu acho que mais do que antes. Mais do que antes. Mais do que antes, né? Mas nem todos ainda eu acho que estão preparados, porque são relatos que a gente vê, que às vezes a família eu perguntava, mas ele dizia que estava tudo bem. Né? Então são relatos que às vezes a gente ouve. Acho que de maneira geral estão muito mais preparados. Mas é uma preocupação que todo médico deveria ter, né? Sim. Hoje a gente tem uma caderneta, quando a criança nasce, a gente tem um livrinho, e dentro desse livrinho mesmo você tem vários marcos do desenvolvimento. Então é ideal que o pediatra também, dentro da consulta, vá conversando com a família. Olha, ele brinca, como que ele brinca, né? O pediatra da minha filha, por exemplo, ele sempre tem uns brinquedos, e ele fala com ela e ele dá os brinquedos para ela, porque eu sei que ele quer ver como ela tá brincando, né? Então já é muito mais do que a gente tinha antes, assim. Sim, mas ainda precisamos aperfeiçoar, né? Sim. E a Abril Azul vai ajudando muito nisso também, né? Quanto mais a gente vai falando, mais a gente vai ressaltando a importância aí desse rastreio desde pequenininho, Desde pequenininho, né? Porque a criança nasce com isso, não é algo que ela vai adquirir. Então ela nasce, então os sintomas, ainda que sutil, eles estão aparecendo desde pequenininho. Sinal físico, um bebê pode apresentar, uma criança de 1 ano e meio? Não. Alterações físicas? Assim, não, por isso que a gente fala que é uma deficiência mais invisível, né? Porque você não tem nenhuma alteração física que você vai olhar e vai dizer assim, nossa, aquela criança tem autismo, olha como é o rostinho dela, olha como ela anda. Não. É muito mais o comportamento. É muito mais o comportamento, exato. Agora, uma criança que gosta de brincar sozinha, de ficar ali no cantinho, brincando sozinha, também não necessariamente não é um sinal, não Exato. Sozinho não. Não, né? Sozinho não. Nada sozinho vai ser. Por isso que a gente vai falando em sinais, amarelo ali, por exemplo. Nossa, ela gosta de brincar sozinha. Tudo bem. Mas ela consegue brincar com as outras crianças? Ela também gosta de estar com as outras crianças? Porque, no geral, a criança gosta muito de estar com as outras crianças. Então, quando essa criança, por exemplo, nunca quer estar ou nunca liga, você já fala, aí é um sinal que de alerta. E aí depois vem o rastreio, se isso vai estar dentro de um quadro de transtorno do espectro autista ou dentro de alguma outra questão, uma depressão, por exemplo, uma criança que brinca sozinha porque está mais retraída, enfim. Aí a gente vai ter os diversos caminhos. Mas gostar de brincar sozinho não é um problema. Inclusive, é uma importância dentro do desenvolvimento infantil a criança saber brincar sozinha. Né? E é uma dificuldade que a gente tem hoje, porque com os usos de tela, ninguém mais consegue ficar sem fazer nada. Então a criança não consegue mais ficar sem fazer nada, ela tem que ir atrás de uma tela. Nem os adultos. Você vai numa sala... Eu ia comentar isso, nem os adultos. Você vai numa sala de espera de consultório médico, o que está todo mundo fazendo? Celular. Ninguém consegue sentar e esperar. Né? Eu confesso que eu estou nessa... junto com todos esses aí que não conseguem. A gente acabou adquirindo hábitos para não conviver com a solidão, né? Com estar só, com o ócio. E o ócio, ele é positivo, ele é importante. É verdade. E para a criança ele é muito importante. Então, saber brincar sozinho é muito importante e é uma boa medição ali do desenvolvimento saudável, né? Mas não só querer brincar sozinho, né? Tá, são alguns sinais, né? Exato. Tá.
Agora me diz uma coisa, qual o objetivo do tratamento? E a importância do tratamento? A gente minimizar essas dificuldades, né? Então a gente ajudar essa criança a adquirir o maior grau de independência e autonomia que ela possa na vida, né? Porque como a gente falou, tem os diversos níveis aí, né? Então se eu pego uma criança com nível de suporte 3, tô falando de uma criança que não consegue ir ao banheiro sozinho, que precisa de fralda, ou que se vai, né? Daí um outro nível, por exemplo, que se vai, não consegue se limpar, ou tem escapes, né? Então assim, o que vai acontecer com essa criança de 8 anos que não consegue sozinha no banheiro? Poxa, todos os amiguinhos já vão, né? E o fato dela não conseguir não significa que ela não liga para aquilo, né? Aquilo de alguma forma vai gerando um sofrimento, uma ansiedade, né? Vai deixando ela de fora de algumas situações. Então o objetivo principal é que a gente ajude essa criança a ter mais autonomia e independência na vida e que ela consiga, de uma maneira leve, né, estar nos ambientes de uma maneira saudável, gostosa. Então, por exemplo, ela gosta de brincar sozinha, tudo bem, mas e se ela quiser brincar com as outras crianças? E se as outras crianças quiserem brincar com ela? Não que aquilo seja imposto, né, mas que aquilo seja mais natural, que aquilo seja agradável, que ela consiga fazer esse intercâmbio social, que a gente ajude essa pessoa, né, a se organizar para que ela não tenha crises mais constantes. Sim. Porque muitas vezes o mundo vai ficando muito desafiador e a crise nada mais é do que uma sobrecarga. Pode ser uma sobrecarga sensorial que a gente fala, pode ser uma sobrecarga emocional. Né? Então assim, o tratamento vai ajudando a diminuir a intensidade e a quantidade de crises, né? Não que necessariamente a gente vai sanar, né, tudo isso, mas se você ajudar essa pessoa a se regular mais facilmente sozinha, porque ela vai entendendo a hora que ela vai chegando nesse limiar, ou que horas que ela precisa dar um tempo, né, muitas dessas pessoas, elas têm uma baixa tolerância a algumas sensações sensoriais, então a sons, né, a cheiros, a toques, então às vezes essa pessoa tá num supermercado, é muito barulho, são cheiros e aquilo vai saturando. E às vezes uma outra coisinha já desencadeia uma crise. Então o tratamento ele vem para tentar minimizar esses sintomas, para deixar uma vida com mais qualidade, mais autonomia, mais independência. E para os pais também. Para os pais também. Hoje a gente tá vendo que essas crianças crescem, né? Sim. Então são adultos, muitos vão chegando na terceira idade aí, né? E nos adultos, que a gente vê, se você não trabalha a autonomia na infância, depois você tem adultos com TEA morando com os pais e a sobrecarga desses pais é muito maior. É muito maior e os pais já numa idade onde já não tem tanta condição de cuidar, né? Precisariam de cuidados e ainda precisam cuidar. Isso. Então hoje a gente está num momento muito importante de tratamento, que eu acho que a gente precisa olhar para isso, né? Porque antes a gente falava só ali dos pequenos, a gente ainda fala, é muito difícil você achar tratamento para adolescentes, para adultos com TEA, é muito mais difícil, é uma escassez muito maior de tratamento. Mas hoje a gente vê também, se você falhar ali na infância, você vai gerar um prejuízo maior ali na vida adulta, tanto para a família quanto para a própria pessoa. Sim. O tratamento ele dura a vida toda ou você pode fazer esse tratamento por alguns anos e depois essa criança já adquire uma certa independência e qualidade e pode parar o tratamento? Eu acho que varia dependendo da criança e da área ali que a gente está falando, né? Mas dentro da minha área, né, que sou terapeuta ocupacional, eu tenho várias crianças que entram em alta, né? Que é o momento mais legal e mais feliz ali, mais esperado. Sim. Então, por exemplo, o que eu quero para essa criança com 5 anos? Ela tem que ter uma autonomia ali nas atividades de vida diária que são esperadas. Então, que ela coma sozinha, que ela consiga comer uma variedade satisfatória de alimentos, que ela se troque sozinha, que ela consiga ir tomando banho sozinha, se enxugue sozinha, consiga ir numa festinha, brincar com os amigos, estar na escola. Então, se eu consigo aqueles objetivos para aquela faixa etária, ela vai ter alta. Pode ser que depois na adolescência tenha alguma outra dificuldade e precise retomar? Sim, pode ser.
E aí que entra a dificuldade que a senhora estava dizendo? De achar tratamentos direcionados. É muito, mesmo? muito mais difícil. Muito mais difícil. Por que essa dificuldade se o mundo parece que despertou muito para o cuidado na infância? Porque o cuidado está só na infância, vai ficando só na Vai infância. ficando só na infância. A gente vai falando dos tratamentos e do cuidado muito mais voltado para a infância. E às vezes eu vejo dificuldade já com 8, 10 anos. Com 8, 10 anos, às vezes essas famílias não conseguem, muitas vezes, um lugar para trabalhar com esses pré-adolescentes, né? Porque com 10 anos vai entrando nessa pré-adolescência ali, que está mais precoce. De fase, né? E o tratamento tem que ser um pouco diferente, né? O olhar é diferente, enfim, são outras fases, outras dificuldades. Mas eu acho que você falou tanto de autismo ali na infância, né? Que agora a gente está começando a falar mais de adolescentes e adultos. Mas eu acho que isso ainda é algo mais novo ali, na prática da coisa. Na prática, né? Doutora Marília, me diz uma coisa. E com relação à inclusão escolar, como fica essa criança? Eu estava com medo de chegar a essa pergunta, porque eu estava pensando que ela ia chegar agora mesmo. É muito difícil. É difícil. É muito difícil. Eu acho essa pergunta ela engloba muitas coisas, assim, né? Eu acho que a gente precisa olhar para a própria criança, o que ela quer, onde ela se sente bem, né? E hoje em dia a gente sabe que não pode mais ter escolas especiais, né? Sim. Então, não pode existir isso, mas muitas vezes essas crianças estão numa escola regular e elas não estão felizes, né? Elas não conseguem um relacionamento satisfatório ali. Sim. Então, aí eu acho que vai de cada família, de cada criança, de cada profissional que está junto, quanto você insiste em um lugar ou quanto você busca outro lugar, né? E eu acho que a gente melhorou muito na inclusão, mas a gente tem ainda muito a melhorar, muito. Fica uma sobrecarga grande ali para a criança, né? Estar num lugar onde, às vezes, ela não consegue acompanhar daquela forma, ou com aquela quantidade de crianças, ou com aquele estilo de aprendizagem, e não significa que ela não pode aprender, né? Ela pode aprender, mas às vezes de outra forma, às vezes esse professor não consegue ensinar, ele não sabe, ele também não consegue ter o conhecimento. Não foi preparado, não foi preparado para aquilo. Então é tão amplo, né? Eu acho que é uma discussão tão ampla, mas o que eu vejo muito acontecer, às vezes em algumas pessoas com nível 2 ou 3, vai chegando uma certa idade que no ensino regular eles não vão ficando felizes, né? Eu falo que os pais têm que usar um termômetro também dessa qualidade de vida, dessa felicidade, né? Então, assim, e olhar, será que é essa escola que não tá legal? Será que é esse estilo de aprendizagem que não tá legal, né? Sim. Porque a gente coloca, às vezes, o filho numa escola que você quer deixar para lá para sempre, né? Para terminar até o colegial. Você busca a escola, você fala, não, quero uma escola que já termine, já faça tudo. E, às vezes, essa criança, e isso qualquer criança, né? Pode, de repente, numa certa idade, não se adaptar mais àquilo, não estar feliz, né? Então, às vezes, essas crianças vão começando a ter mais crises, ficar mais irritadiças, mais estressadas, mais nervosas, mas elas também não conseguem, muitas vezes, entender e explicar. Isso aqueles que conseguem falar, outros que não conseguem nem falar, não conseguem mostrar de onde vem a insatisfação, né? Então, eu acho que vai chegando uma certa idade que os pais têm que usar muito esse termômetro aí, de como está essa inclusão para o meu filho nessa faixa etária. Eu já ouvi muitos professores, vários, não é reclamarem, mas colocarem essa dificuldade de cuidar de uma criança ou 2 ou 3 que são inseridas no grupo, né, com espectro autista, e ela ter mais 15 crianças, e ela precisa cuidar de todos, sabendo que essas 3 têm necessidades especiais, né? Exigem uma dedicação muito maior. E uma certa perda de controle do grupo, porque ela não foi preparada para isso, né? A gente fala hoje dos acompanhantes terapêuticos, Sim. né? Então, assim, às vezes a criança precisa de alguém 100% do tempo para ela. Então, a escola tem que fornecer alguém para ela.
Só que isso também é difícil, né? Então você pensa, tem uma questão financeira, tem uma questão de capacitação. De capacitação porque mesmo, né? De repente qualquer um vai ficar com essa criança, né? O que a gente tem visto muito também são casos de agressão com essas crianças. As pessoas perdem a paciência, bate. Imagina se bater numa criança. Para mim isso é incabível, é completamente inclusive descabível. já tem várias notícias nos jornais mostrando isso, né? Várias. Sempre tem. Sempre, né? Sempre. Acho que todo mês pelo menos uma aparece. Né? Não só em escola, tem em ambientes terapêuticos também, que é um grande absurdo. Tudo é um absurdo. Tudo é um absurdo, Mas né? você fala assim, aquela professora não foi treinada, sei lá, entrou num nível... Isso. Aí você fala, a própria pessoa que foi treinada, né? Porque é um terapeuta... Um terapeuta também, chegar nesse ponto, né? Também. É muito triste, é muito preocupante para as famílias, né? E o que deveria ser feito em nível governamental? Não seria necessário rever essa situação? Eu acho que de alguma forma é isso que a gente vai fazendo nesse mês, assim, falando muito para isso, né? Eu acho que a gente vai tendo vários projetos aí, né, para isso, muito mais do que até outras deficiências, mas ainda estamos aquém, né? Falta muito. Vão se exigindo mais fiscalizações. Sim. E o próprio acompanhante, isso veio desse ganho, né? Então, assim, de entender. Só que o processo é muito burocrático. É burocrático. Muito burocrático. Mas a senhora defende o fim dessa inclusão escolar? A senhora acha que deveria termos escolas especiais para eles? Eu acho que a gente tem que ter opções. Não radicalizar, né? Nem só um, nem só outro. Eu acho que precisam de opções, porque eu acho que são pessoas e famílias. Então, assim, pode ser que algumas pessoas fiquem bem em alguns lugares e outras não. Eu comecei a pensar muito nisso na época que eu estava fazendo mestrado e eu li um estudo que foi feito com surdo, né? E parece que, de maneira geral, é uma população que gosta de estar muito entre eles. Sim. Né? Porque as pessoas não falam muito em línguas de sinais, enfim, isso eu tô falando há anos, né, que eu li isso daí, mas eu parei para pensar muito nisso. Então, eles querem estar entre eles ali, né? E aí eu falei, gente, a gente tem que olhar para as pessoas, né? Eu não posso defender só sob o meu olhar, porque por mais que eu conheça, que eu entenda, ou que seja meu filho, eu tenho que olhar, e aí, meu filho, onde será que ele quer estar, né? Para ele, sob a ótica dele. Isso que eu acho que é o mais difícil, né? Sim. E eu acho que é importante ter opções, a gente não ir para extremos, porque os extremos eu acho que eles dificultam ali sempre para algumas pessoas, né? Falou uma coisa muito importante. Ontem, conversando com uma pessoa, ela tem um filho autista, o Mundo de Luca. Ele tem até um perfil no Instagram. Então ele fala que a questão não é a gente, não é ele, o Luca no caso, entrar no nosso mundo. Ele fala muito assim, nós temos que aprender a entrar no mundo deles. Sim. Né? Sim, porque senão o que a gente vai fazendo, né? Você vai querendo robotizar só essa pessoa para ela estar o tempo todo infeliz. Social, mas vivendo socialmente de acordo com os nossos padrões. Que eu determinei, exato. Então, se a gente insiste só em um tipo de inclusão, por exemplo, eu acho que aí você vai radicalizando algo para isso, né? Sim. Então, eu acho que as opções são importantes. É verdade. A se pensar, né? Exato. Fica aí uma questão importante para reflexão. E não que eu seja contra, quero deixar claro, a inclusão de forma alguma. Eu batalho para isso desde sempre, assim, né? Para mim, essa é uma luta que ainda tem um chão, e não só na escola, eu acho que social mesmo, na sociedade de maneira geral, no shopping, no show, no supermercado, no Oba, né? Enfim, no Oba, falo que no hortifruti, que assim, eu tenho um irmão, né, que tem hoje 23 anos, ele é nível 2 ali, então assim, ele
tem dificuldade de estar em vários lugares, né? E com ele muito também a gente ficou pensando sobre essa questão de inclusão escolar, né? Até quando aquilo estava legal para ele, né? Tá. E quando aquilo ficou diferente, como foi para ele, como é legal para ele estar no meio de pessoas parecidas com ele, que entendem muito a forma como ele age, que ele consegue às vezes socializar mais em alguns lugares do que em outros, né? Então, é isso, eu acho que a gente tem que ter opções aí, uma flexibilidade ali. O seu irmão inspirou a sua opção de vida? Olha só, eu já estava na faculdade, né? Ele nasceu quando eu entrei na faculdade, o diagnóstico dele veio depois, eu já estava entrando nesse universo. É mesmo? Provavelmente influenciou muito em não sair desse universo, mas eu sempre fui muito apaixonada por isso, então talvez, acho que só reforçou. Excelente. Deixa eu abordar uma outra questão. Os planos de saúde estão sendo obrigados a dar um apoio muito maior às crianças, né, que sofrem deste transtorno ao longo já de alguns anos. E isso tem gerado uma gritaria sem fim. Qual que é a sua posição em relação a isso? A gente vê, eu acho que assim, é necessário, o plano de saúde tem que dar suporte ali, ele tem que oferecer aquilo que ele se propõe a oferecer, né? O que eu acho que vai acontecendo é que às vezes vai perdendo um pouco a linha, né? Então assim, tem gente que propõe mais horas de terapia do que realmente precisaria. Então assim, eu acho que é um coletivo ali, né? Eu acho que as clínicas têm que ter uma responsabilidade ética sobre aquilo que elas propõem, né? E os convênios, eles têm que oferecer um serviço de qualidade. Também não adianta só oferecer qualquer tratamento para dizer que oferece. Sim. Acho que é importante que ofereça um tratamento de qualidade ali para as famílias. E elas precisam disso, né? Porque elas estão ali, elas pagam, né, o convênio, elas têm aqueles direitos, né? Tem que ser de qualidade. E tem que ter essa ética das clínicas também dentro do tratamento, né? Precisa, né? As empresas também têm tem muita dificuldade em lidar com as necessidades de mães, de pais que têm filhos com necessidades e que precisam muitas vezes se ausentar, né? Sim, e de fato, essas mães, elas têm uma sobrecarga muito grande, muito grande. Eu acho que o trabalho é essencial para elas, na verdade, né? Assim, eu acho que é um meio de estar em outro lugar um pouquinho, mas elas também não dão conta de ter uma carga horária como de outras pessoas, porque de fato o tratamento ele é intenso, especialmente aí da criança, né? Então assim, é fono, é TO, é psicóloga, muitas vezes são 20 horas de tratamento, então assim, como que essa mãe vai levar, né? Se ela trabalhar das 8 às 6, os lugares também vão funcionar normalmente das 8 às 6, então que horas que ela vai levar, né? E ela precisa levar, precisa buscar, e de fato essas crianças precisam desse tratamento, assim, dificilmente vai ter menos do que 6 horas que seja de tratamento, assim, é raro, é raríssimo você ter menos do que isso de tratamento. No dia? Não, na semana, vamos pensar. Na semana. Vai ter 2 sessões de fono, 2 de TO e 2 de psicóloga, por exemplo, tá? Sim. Então, assim, vai ser difícil você ter menos que isso. Muito difícil. É disso para mais, né? Aí você pensa que é uma criança que vai estudar das 7 à 1, mas ela tem que almoçar, né? Ela também não pode ir direto para terapia sem almoçar. E, assim, como que essa mãe vai conseguir tudo na sequência? Né? Nem sempre isso é possível, nem sempre isso funciona. Às vezes essa criança precisa fazer 2 horas num dia, 2 no outro, ou 1 num dia, 1 no outro, né? Então, de fato, assim, essas mães, elas precisam se ausentar desse trabalho para levar os filhos. E as empresas precisam serem mais maleáveis, né? Tratar com mais humanidade essas questões. Sim, né? Precisam entender que não é um
uma folga, né, Sim, dessas mães, sim. mas que de fato elas precisam fazer isso para os filhos agora, porque é o que a gente estava falando, especialmente da intervenção precoce, né, na primeira infância, então como que vai fazer isso? Nós temos já várias iniciativas, inclusive no cinema, com séries que abordam essa questão, né? Não sei se a senhora já viu The Good Doctor. The Good Doctor. Tem um que eu gosto muito que chama Atípico. Atípico? É um adolescente com transtorno do espectro autista, e aí vai mostrando aí alguns desafios dele nessa fase mais aí da adolescência, onde ele começa a namorar, e tem a psicóloga, a relação dos pais. Então eu gosto bastante, eu acho que vai mostrando algumas dificuldades, como a gente falou da sensibilidade, então ele precisa do óculos de sol para sair na rua, porque o pouco sol já incomoda muito, então é o abafador, que é aquele fone que usa, né? Então, assim, é uma série que eu gosto bastante porque ela retrata... Recomenda? Eu recomendo, eu gosto bastante dessa série. Eu acho que sensibiliza mais a população em relação, né? Sim, tem vários filmes mesmo hoje, séries e filmes que vão retratando inclusive mais essa adolescência, a vida adulta também. Amor no Espectro, eu acho que é um outro que é muito bem recomendado. Então tem vários aí que eu acho que são legais e ajudam a gente a ir entendendo um pouco mais como a gente pode ajudar e a gente pode incluir essas pessoas. O autista, ele pode desenvolver, eles são normalmente muito inteligentes. Você tem muitas crianças... Ou são, não são todas? Não, você tem muitas crianças que têm uma deficiência intelectual associada, tá? Então você vai ter uma porcentagem que vai ter uma deficiência intelectual associada. Tá. E você tem várias que têm altas habilidades. Isso. Então, que aprendem a ler e escrever sozinhos, que se interessam por temáticas muito além da faixa etária, muito difíceis. E como eles têm o que a gente vai chamando de interesses restritos, né, estereotipados ou específicos, eles vão hiperfocando, né, eles têm o hiperfoco. Então, se você é uma pessoa muito inteligente, você tem um hiperfoco em carro, teu nível de conhecimento e complexidade sobre esse assunto é muito grande. Muito. Então isso chama atenção, isso espanta, todo mundo fala, nossa, como pode? Olha tudo que ele sabe, né? Mas muitas vezes é voltado para algo muito específico. Muito específico. The Good Doctor mostra exatamente isso, né? Ele tem uma grande habilidade para medicina, mas ele enfrenta problemas sérios lá no hospital, porque ele também não gosta muito da convivência, do relacionamento, né? E é isso, você fica com hiperfoco, é algo totalmente direcionado numa área, mas você tem um gap nas outras, né? Porque é isso, a vida é um todo em equilíbrio, né? E aí a gente está falando em inclusão no mercado de trabalho. Como que está funcionando isso para essa categoria de pessoas? É variável, né? Porque daí vai de acordo com o nível, né? Então, vamos pensando aí, até no exemplo que você estava falando, né? Do Good Doctor. Vamos pensar num diagnóstico de autismo, TEA nível 1, né? Então, uma pessoa que precisa de pouco suporte para várias coisas na vida. Mas olha a dificuldade de relacionamento, né? Muitas vezes são pessoas que, assim, não conseguem ter um intercâmbio social saudável, né? Então, os relacionamentos sempre são mais conturbados de maneira geral. Muitas vezes eles não têm boas leituras sociais. Então, por exemplo, quando a gente está num ambiente, a gente chega, a gente faz leitura social daquele ambiente. Sim. Você vê como a pessoa está conversando, sei lá, se eu estou conversando com você e você começa a fazer careta, eu vou falar, nossa, será que eu estou falando alguma bobagem? Será que eu não deveria falar isso, né? Então a gente faz essa leitura social o tempo todo. Essas pessoas, no geral, elas têm muita dificuldade nessa leitura social. E muitas vezes elas têm uma dificuldade social, assim, no filtro social do que vai falar, de como vai falar, e isso também prejudica muito. Mas além disso, elas têm dificuldades, como a gente estava falando, sensoriais, por exemplo. Então muitas vezes, temperatura do ar, ou barulho do ar, ou volume do som, isso incomoda, então vai restringindo muitas vezes eles estarem em alguns locais e conseguirem ficar nesses locais. Algumas coisas vão
vão saturando muito, então entram em crise com mais facilidade, né? E aí todo mundo se assusta. Então são pessoas com muita dificuldade de permanecer muitas vezes em mercado de trabalho. Então a gente fala muito que essas TEA nível 1, às vezes eles têm dificuldade em permanecer, eles até entram, mas eles têm dificuldade em ficar no trabalho. Se você vai pensando em nível 2 e nível 3, muitas vezes a gente vai ter a dificuldade de inserção mesmo, Inserção mesmo. Então, agora, a gente falou antes da dificuldade de tratamento, né? Isso. E aí essa é uma falha ainda, eu acho que falta ainda muito um olhar maior para isso, né? Para ajudar essa manutenção aí, permanência no mercado de trabalho e a inserção também. Então fica aí um recado importante, né? Para o governo, né? Sim. Todas as esferas de governo, um alerta de que ainda há muito a ser feito, né? Muito. Acho que caminhamos bastante, mas temos muito a caminhar. Há muito a ser feito, né? Há muito. Doutora Marília, estamos chegando no final do nosso programa. Que pena. Quero agradecer muitíssimo a sua presença, muitíssimo as informações tão importantes que a senhora trouxe aqui para o nosso programa, e gostaria de lhe pedir para deixar uma mensagem, seja para os governos, seja para as mães, para os pais dessas crianças. Por favor, dê a sua mensagem. Que difícil, porque eu quero dar tantas mensagens. Eu acho que para as famílias, pode aproveitar. De maneira geral, um abraço, um acolhimento, né? Eu acho que vocês estão sendo abraçados cada vez mais aí para a população. E eu daria um recado, acho que para a população geral. Eu acho que essa cobrança do governo tem que vir de todos nós e não só das famílias, e não só dos profissionais, tem que vir de toda a população. Acho que a população tem que ser mais aberta para a inclusão, né, para abraçar essas famílias, para abraçar essas crianças, para abraçar essas pessoas, né? Essas dificuldades todas que a gente cita, a gente tem que abraçar, né? No mercado de trabalho, na minha empresa, eu tenho que entender, peraí, será que essa pessoa precisa de alguma outra ajuda? Né? Ela quer estar aqui, será que ela precisa de um outro olhar? Né? Uma criança que tem uma crise num shopping, eu vou julgar esse pai ou será que eu vou oferecer alguma ajuda ou ficar ali, dar uma segurança? Então, acho que a população, no geral, tem que abraçar mais esses pais e cobrar mais do governo melhorias cada vez mais aí, de maneira geral. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E a você que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigada. Não esqueça de curtir, compartilhar e nos seguir no Instagram, no canal do Sim Saúde Campinas. Os trabalhos técnicos deste programa estiveram a cargo do Davi Meirelles e do Bruno Nunes. Muito obrigada, equipe, e até a próxima.